eu passei por um momento muito difícil, onde esse irmão, ele me assediava. E era horrível, porque eu era uma criança, de criança mesmo, né, de 13 anos, e esse rapaz já tinha lá para seus mais de 30 anos. E aí aquilo começou a pesar, sabe? Ele chorava. Até que ponto nós buscamos realmente ter o coração igual a de Deus? Esse é o assunto que eu queria conversar com vocês hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente tem que entender primeiro quais são as características do coração de Deus. Como é o coração de Deus? O coração de Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso, ele é paciente e ele é perdoador. E é sobre perdão que eu queria falar com vocês hoje. Lá em 2 Samuel 14, conta não toda a história, mas um relato muito importante da história de Davi e Absalão, seu filho. Contextualizando para vocês entenderem como foi, o que aconteceu. Tamar, a filha de Davi, irmã de Absalão, ela foi violentada, ela foi abusada. E nisso, Absalão ficou muito revoltado, ele pegou aquelas dores para ele e ele guardou muita mágoa, porque Tamar, ela foi violentada por um outro irmão. Um irmão violentou a irmã. E Absalão pegou muita dor daquilo. E ele, guardando essa mágoa, mais pra frente, Absalão acaba matando o seu irmão por conta da vingança. Ele tenta se vingar e ele consegue se vingar e acaba matando o seu irmão. Nisso, já sabendo como funcionava seu pai, o que o povo ia pensar, Absalão foge. E Absalão fica foragido, vamos dizer assim, durante um tempo. E a Bíblia fala que Davi, ele desiste de procurar Absalão. E Absalão fica lá, onde ele estava fugitivo, e ele ficou ali por algum tempo, e Davi desistiu de procurar Absalão. Assim, a gente pensando, a gente consegue entender como estava o coração de Davi. Imagina um pai ver um filho matando o outro, um filho abusando sexualmente do outro filho, é algo muito pesado, muito forte. E Absalão fugiu. Absalão matou o seu próprio irmão e fugiu. E Davi, ele desistiu de ir atrás. Desistiu e abriu mão daquilo. Mais pra frente, com o desenrolar da história, tem um personagem que entra, Joabe. Joabe, ele foi atrás de uma mulher que era conhecida na época porque ela era uma mulher sábia. E ele foi atrás dessa mulher, e aí ele chegou nessa mulher e falou assim: eu queria que você fosse até o rei e falasse isso, isso e isso. E aí, com a intenção de convencer o rei de rever Absalão. E essa história, quero ler com vocês, fica lá em 2 Samuel 14, 5. Essa mulher chegou até o rei e falou assim: qual o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva, entregue-nos seu filho e vamos executá-lo, por ter matado seu irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que nunca mais a incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor, seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar o meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao Senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer a mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia, todos nós morremos. Nossa vida é como uma água, que depois de ser derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida, ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. E assim que ela fala isso,
o rei entende o que ela disse e ela consegue aquilo que ela queria, aquilo que Joabe, na verdade, queria. E logo depois vai dizer assim, lá no versículo 23. Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir até a minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Davi, ele conhecia o lado perdoador do Senhor, ele conhecia esse lado do coração de Deus de perdoar, porque anteriormente, na história de Davi, Deus já tinha perdoado ele por ter mandado matar Urias, né? Toda aquela história que a gente já conhece, que Davi mandou matar uma daquelas pessoas que trabalhavam para ele, e o Senhor perdoou ele daquilo. A palavra fala que o Senhor perdoou ele. E Davi, então, conhecia esse lado perdoador. E o mais louco que eu queria que vocês lembrassem e pensassem comigo é que, há um tempo atrás, na história, a palavra fala da amizade muito forte que Davi tinha com Jonatas, o filho de Saul, né? E eles falam que eles eram muito amigos, eles se chamavam de irmãos. Davi fala depois, mais pra frente no livro, que Jonatas, ele era muito mais importante até que as mulheres que Davi tinha. Olha a importância que a amizade dos dois tinha. E mais pra frente, Jonatas acaba falecendo, e Davi, assim que ele sobe, né, no trono, assim que ele pega a governança de tudo aquilo, mais pra frente, para honrar e para, como se fosse uma forma de agradecer por tudo que Jonatas tinha feito, ele pega um filho dele, que era Mefibosete. Mefibosete, ele era aleijado, né, e naquela época, os aleijados, eles eram vistos como pessoas indiferentes, como pessoas rejeitadas mesmo, né? E lá no capítulo 9 de 2 Samuel, Davi, ele convida Mefibosete para sentar à mesa com o rei todos os dias, né? E ele fala assim: Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. E você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mais pra frente ele fala: Sou seu servo, respondeu Ziba. Isso não foi Mefibosete, mais pra frente. Farei tudo o que o meu senhor, o rei, mandou. E aquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Olha só. Naquela época, os aleijados, eles eram vistos pelo povo, como eu falei, eles eram vistos como rejeitados, né? Como, né, pessoas que não eram dignas, né? Vamos dizer assim. E um rei colocar um aleijado para comer à mesa como se fosse um filho era algo completamente inédito, né? Mas a questão realmente é a seguinte: como Davi, ele teve prazer de colocar um aleijado para comer na mesa como um filho, mas não conseguiu buscar um filho perdido para voltar a comer na mesa como um filho. A verdade é que é muito mais fácil a gente tratar com amor as pessoas que nunca fizeram nada de mal pra gente. Porque a partir do momento em que alguém fere o seu sentimento, aquilo começa a ficar difícil para você. Então é muito mais fácil a gente tratar a pessoa com amor e do jeito que ela tem que ser tratada, com perdão, com carinho, quando a pessoa nunca te fez nada de mal, quando a gente está na nossa zona de conforto, vamos dizer assim. Falando um pouco da minha história, há um bom tempo atrás, quando eu tinha lá para os meus 13 anos, meu pai, ele é pastor e ele pastoreava uma igreja. E aí, nessa igreja, ela era pequena, tinha poucos membros, inicialmente mesmo, desde o comecinho, tinha poucos membros, poucas pessoas. Mas tinha especialmente um homem, que ele tinha lá para os seus 30 e poucos anos, né? E eu, como filha de pastor, e a igreja era pequena, não tinha muita gente para trabalhar. Então, eu ficava aqui no louvor, fazia louvor, cantava, aí depois eu pegava, descia, passava salva, depois, quando era Santa Ceia, eu passava a Santa Ceia para os irmãos pegarem. Eu estava sempre ali, né, na frente, e eu gostava disso, eu amava isso. Mas, durante esse tempo, quando eu tinha lá meus 13 anos, como eu disse, eu passei por um momento muito difícil, onde esse irmão, ele me assediava. E era horrível, porque eu era uma criança, eu era uma criança mesmo, né, de 13 anos, esse rapaz já tinha lá para os seus mais de 30 anos.
E aí eu aqui em cima, ele ficava me olhando, eu já percebia que não era normal, né? Começou assim, ele me olhando, aí eu descia, passava sal, ele queria colocar na minha mão. E aí aquilo começou a pesar, sabe? Começou a pesar, e aí eu descia do altar, passava salva, ia pro banheiro e chorava, 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 chorava. E aí isso começou a me incomodar cada vez mais, sabe? Minha mãe começou a perceber, ela começou a ficar incomodada junto comigo. Esse irmão, ele chegou a mandar mensagens pro meu pai falando as coisas que ele queria fazer comigo. E isso só piorava a situação, eu ficava destruída. Isso abalou realmente o meu emocional, sabe? Eu ficava triste de ir para a igreja, algo que eu gostava tanto, que era subir em cima do altar, cantar, passar salva, que seja. Começou a ficar triste para mim, uma coisa pesada. Eu só de saber que às vezes eu ia na igreja, eu vivia chorando antes de ir para a igreja, sabe? E aí começou todo esse peso, tudo isso que acabava acontecendo. Minha mãe viu, minha mãe começou a ficar incomodada com tudo isso. E aí ela chegou ao ponto de falar assim, Rafa, ó, eu não tô gostando disso porque tá acontecendo isso, isso e isso. Eu prefiro que você não suba mais no altar, não passe mais a salva, não sirva mais a ceia, porque eu estou me incomodando. Meu pai chegou a conversar com esse homem, falava que tinha que ser falado, falava que era um crime, falava de tudo. Só que não cabia ao meu pai, por exemplo, expulsar o homem da igreja, porque quem é o meu pai para dizer quem senta à mesa e quem não senta à mesa de Deus? Meu pai não tinha como expulsar o membro da igreja. Então ele conscientizava, ele falava, ele, né, falava assim, ó, cara, isso não é certo, você fazendo isso, pedia para parar, mas não tinha como o meu pai expulsar esse homem da igreja. E aí eu parei de servir, eu parei, né, de trabalhar, de cantar e tudo, e isso foi uma coisa que me magoou muito, porque eu amava cantar, eu amava passar, sabe, eu amava fazer as coisas que tinha para fazer, que no caso era bastante coisa, mas eu amava tudo isso, e isso foi tirado de mim. Né? Isso foi tirado de mim e parecia que não passava, não acabava. Então eu fiquei muito abalada. Eu ia pro banheiro, eu chorava e ficava assim, desolada, né? Vamos dizer assim. E passando um tempo, eu via que algumas coisas não mudavam e eu acabei aceitando. Falei assim, ó, mãe, eu não vou ficar aqui sentada para sempre. E aí eu voltei, continuei cantando, algumas coisas continuaram acontecendo, mesmo o meu pai falando, algumas coisas melhoraram muito, mas algumas coisas se percebia que estava diferente, sabe? E aí eu continuei. Até o momento em que a poeira abaixou, ele tomou uma ciência do que estava acontecendo, ele parou, continuou indo para a igreja, mas aí chegou um momento em que eu tive que liberar perdão sobre ele. E essa é uma parte muito difícil, porque quando uma pessoa ela fere, né, aquilo que te fere internamente, né, machuca você, é muito mais difícil você perdoar essa pessoa. É muito mais difícil você ter amor, você amar aquela pessoa ao ponto de esquecer o que ela te fez. Porque é isso que o Senhor faz com a gente, né? Quantas vezes a gente já não errou nessa vida, quantas vezes a gente já não fez coisas que desagradasse ou que, né, fosse longe daquilo que o Senhor acha certo, do que a palavra fala, né? E o Senhor, a partir do momento que a gente se arrepende, o Senhor, ele perdoa a gente e joga as coisas que a gente fez no mar do esquecimento. E como é difícil pra gente tratar essas pessoas desse jeito, com perdão, com amor. Eu arrisco até dizer que mais difícil do que ter passado por isso, mais difícil que isso, acho que foi até perdoar ele. Para mim, perdoar ele foi muito mais, acho que até difícil, porque para mim era algo assim incabível, não tem como que eu vou perdoar ele, sabe? O processo de perdão foi muito dolorido, porque eu tive que ser quebrada pelo Senhor mesmo ao ponto de perdoar e liberar perdão para ele, sabe? Voltar a olhar para ele, dar paz, porque eu liberei perdão, sabe? Porque nem paz para ele conseguia dar direito, porque eu já me sentia coagida. Já falava assim, sabe? Quando mesmo que ele tenha se arrependido e tenha parado, eu, sabe, manter aquilo ali, não, você fez isso comigo, e guardar aquele remorso, aquela raiva, sabe? Esquecer de tudo que aconteceu e voltar a fazer o certo, voltar a fazer o que Jesus faria é muito mais difícil, né? E essa foi uma das histórias, logo mais para frente, né? Deus sempre veio mostrando pra gente, né, como amar ao próximo, como perdoar o próximo, né? E sempre o perdão sempre.
Nunca vai ter alguma vez que o perdão vai ser uma coisa fácil. O perdão sempre é uma coisa muito difícil, porque tá ligado muito também ao nosso ego, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, né? Mas se nós verdadeiramente queremos ser parecidos com Cristo, queremos ter o coração como o do Senhor, nós temos que abrir mão do nosso ego inflado, do nosso egocentrismo e entender o amor do Senhor e buscar realmente. Se a gente se entrega só pela metade e fala para o Senhor assim, ó, Deus, eu me esforço, mas isso eu não consigo perdoar, e eu não vou perdoar, e eu não vou, e bate o pé, sabe? Até que ponto nós estamos entregues ao Senhor, ao ponto de dizer, ó, isso aqui eu não faço, isso aqui eu faço. Porque quem realmente está entregue, quem realmente quer viver o que o Senhor planejou, quem realmente quer ter um coração parecido com o Senhor, entrega tudo. Não tem mais o que eu acho, não tem mais a minha opinião. É o que o Senhor acha, é o que o Senhor pensa e é o que o Senhor diz que eu devo fazer. E se o ego te atrapalha, reveja até que ponto você iria por obediência, por amor a Deus.